Vamos lá, continuando a parte 2 da aula de exercícios, vamos continuar da questão 11, SEBRAS, PMAP, empresa, não sei qual é, cargos de nível médio 2018, EMAP, empresa, não sei, não entendi que MAP é essa sigla. Acerca dos atos administrativos e dos contratos administrativos, a competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo, ok. E, em princípio, irrenunciável, porém sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação ou avocação de competências legalmente admitidas. Correto, né? Competência é um requisito, correto? Em princípio, irrenunciável, ou seja, você assumiu o cargo, você não pode dizer, não, eu não quero fazer isso, então não assume o cargo. Mas ela pode ser afastada pela delegação, ou seja, você delegar para baixo ou avocar, puxar para cima a competência, correta. A assertiva está correta, pois a competência de fato é um dos elementos ou requisitos de validade do ato administrativo, a qual é considerada irrenunciável. A irrenunciabilidade, no entanto, convive com a possibilidade de delegação ou de avocação de competência, como dá a entender a própria Lei 9784 de 99, no âmbito federal. Lei 9784 de 99, artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Correto, ele pegou a letra da lei e escreveu de outra forma aqui. Questão 12, SEBRAS, PMAP, conhecimentos básicos, né, 2018. A autorização é um ato administrativo vinculado para a administração pública? Não, né? Se fosse licença, sim. Autorização, não. Autorização, você pode fazer tudo o que for necessário, chegar lá, o agente público dizer não autoriza. Não é discricionária a autorização, autoriza ou não autoriza. A licença é diferente, fiz tudo que era necessário. Propus lá, requeri, tem que conceder, porque está tudo dentro do que é necessário para eu ter licença. Autorização não, você faz tudo que é necessário, todos os pré-requisitos, todas as condições necessárias o suficiente, mas ainda assim fica a cargo, né, da autoridade competente autorizar ou não o que você solicitou. A assertiva está incorreta na medida em que a autorização é um ato discricionário, relembrando, ó, a licença, ela é um ato vinculado, definitivo, a direito do particular, não comporta revogação. Autorização é um ato discricionário, precário, isso aqui cai muito, porque é precário, a mero interesse do particular, revogável. A autorização pode ser revogável. Aqui ele fala que não comporta revogação, ok, né, porque depois concedeu, mas comporta anulação, não comporta você, né, desfazer o ato. Não comporta revogação, por quê? Porque não é um ato discricionário. A revogação só se dá em ato discricionário, por conveniência e oportunidade. Mas isso não quer dizer que a licença é definitiva, entendeu? É, tipo, impossível de tirar a licença da pessoa. Tanto é que lembra de novo da carteira de trânsito, carteira nacional de habilitação, né? Carteira para dirigir. É impossível tirar a carteira da pessoa? Não, né? Cometeu um crime no trânsito, matou alguém, excesso de multas, várias situações que você perde a licença. Questão 13. SEBRASP, Superior Tribunal de Justiça, analista judiciária. Acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo, julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores. Por ser um ato complexo, o reconhecimento da aposentadoria, olha, está correto, por enquanto, o servidor público se efetiva somente após a aprovação do Tribunal de Contas da União ou do Estado. Por sua vez, a negativa da aposentadoria, ou seja, você negou a aposentadoria pela Corte de Contas, ou seja, negou registro, não observa o contraditório e a ampla defesa. Correto. Por quê? Porque no ato administrativo não tem o contraditório e ampla defesa. Lembrando que a aposentadoria, sendo um ato complexo, é um ato único. A parte do registro é uma continuidade da necessidade do registro para perfazer um único ato. Então, tipo, eu estou fazendo uma portaria, eu vou abrir contraditório e ampla defesa para você? Contraditório e ampla defesa é depois que eu nego. Agora, antes de eu negar, eu não posso abrir contraditório. Pode falar. Peraí, a negativa da aposentadoria pela Corte de Contas não observa o contraditório e ampla defesa. Não. Pode-se presumir aí que, no caso, há o princípio da veracidade
né, e da Assim, legalidade, porque assim, não, é verdade que você deu uma entrada aqui, mas que aqui você não tem direito por X coisa. Ele vai, claro que ele vai motivar, né, a sim, negativa. não Tá. quer. Deixa eu só explicar aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: ó, eu solicitei minha aposentadoria no meu órgão, ok. Me deram a aposentadoria. Estou lá em casa. A partir do momento que eles concedem a aposentadoria, eles mandam esse processo para o Tribunal de Contas. Se for um órgão estadual, vai para o Tribunal de Contas do Estado. Se for um município, vai para o Tribunal de Contas do Estado ou para o Tribunal de Contas dos municípios. Se for no caso da cidade do Rio de Janeiro, que na cidade de São Paulo, você vai para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do município de São Paulo. São os únicos dois municípios que têm Tribunal de Contas específico. É estadual, Isso. Não, os municipal, é um órgão municipais, municipal, é municipais, um órgão desculpa. municipal. Isso são os únicos dois tribunais que existiam antes da Constituição de 88, a partir de agora não pode mais ter Tribunal de Contas do município. Na Constituição anterior, todo município que chegasse a 1 milhão de habitantes, ele poderia instituir um Tribunal de Contas. Quem conseguiu na Constituição anterior foi o Rio de Janeiro e São Paulo. Na Constituição de 88 proibiu, não vai ter, senão daqui a pouco vai ter um bocado de Tribunal de Contas do município. Pode ter Tribunal de Contas DOS, dois municípios, mas é um órgão municipal, um órgão estadual que fiscaliza todos os municípios. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Você é servidor do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo, vai para o Tribunal de Contas do município. De qualquer outro município, Tribunal de Contas dos municípios ou do Estado, da União, Governo Federal, Tribunal de Contas da União. Me aposentei, o cara vai mandar para uma situação dessa. Chegando lá, começa a correr um prazo, que é o prazo decadencial, prescricional de 5 anos. O tribunal ele tem que analisar esse registro nesse período de 5 anos. Se ele não apreciou, o que acontece? Já era, estou Direito aposentado. adquirido, né? Direito adquirido. Aposentado. Anteriormente, numa jurisprudência anterior do STF, ele poderia negar o registro, mas aí ele teria que abrir o contraditório para mim. Disse, não, peraí, agora que é preciso falar com a pessoa, já passou 5 anos que ela está lá, já jogou fora as gravatas, já vendeu os ternos, já não... Só tem agora bermuda, sandália havaiana e camiseta, não tem mais nada de Ó, trabalho, férias. só férias. E aí? Então, na atual jurisprudência, não é nem para eu falar essa jurisprudência, a atual jurisprudência é 5 anos, não registrou, já era. Né? Prescreveu, não pode mais, Escreveu. não pode me desaposentar mais. Então, é isso. Então, e nesse período, aí, só para finalizar o que ele colocou aqui, nesse período em que ele me deu a aposentadoria, até percorrer 5 anos, não tem contraditório. O Tribunal de Contas não me chama, não fala nada, ele vai lá e vai analisar aquilo que foi concedido no processo, não tem contraditório, entendeu? Então, durante esses 5 anos, eu não sou chamado para nada, eu não tenho direito a falar nada, mas passou os 5 anos, já estou aposentado. Não existe contraditório, não existe 4 anos e 10 meses. O Tribunal de Contas analisa e olha, na verdade, esse cara tem que cumprir mais um ano de trabalho, manda ele voltar e tem que trabalhar mais um ano. Eu não tenho contraditório. Entendeu? Não tem contraditório. Eu vou ter que voltar a trabalhar 1 ano, porque isso dependia da análise do Tribunal de Contas. Passou os 5 anos, acabou. Deu ruim. Na verdade, calcular errado aqui, o cara tinha que ter trabalhado mais 6 meses, mas já era. Agora passou os 5 anos, já está aposentado. Todos os direitos que foi colocado aqui. Entendeu? Então, por isso que não tem o contraditório. Por quê? Porque, na verdade, está sendo analisado os fundamentos daquela aposentadoria, os fundamentos de fato da contagem de tempo de serviço jurídico, baseado em qual legislação que você foi aposentado. Então, não é contraditório. Entendeu? Certificativa correta. Primeiramente, é importante ressaltar que o ato de aposentadoria possui natureza complexa. O ato de aposentadoria de agente público tem sido reconhecido pelo Supremo Tribunal como um ato administrativo complexo. A despeito da controvérsia que o tema possa originar, é passível entendimento nesta Corte de Contas de que, por se tratar de ato complexo, ele apenas se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. Assim, apenas após o registro da aposentadoria, no TCU, é que começaria a correr o prazo decadencial de 5 anos, previstos no artigo 54 da Lei 9.784 para anulação do referido ato. Isso aqui, ó, esquece. Isso aqui é jurisprudência antiga. O prazo decadencial de 5 anos
de 5 anos agora é da entrada no tribunal. Então, entrou o processo no tribunal, isso aqui está errado, essa jurisprudência é antiga. 2021, do ano passado, já é outra. Essa aqui era a partir do momento que dava, né, o registro. TCU, né? O O registro do registro da TCU, aposentadoria entendi. começaria a correr. Se o TCU demorasse 10 anos para registrar, aí o prazo decadencial era mais 5, ou seja, demoraria 15 anos para verificar se realmente você está aposentado. Imagina, você se aposentou com 65. Aí com 80 anos, você não pode mais nem voltar, porque é compulsório. Como é que tu ia voltar? Com 80 anos de idade. Então não fazia Dei a sentido. entrada, já Agora, começou o prazo decadencial. já começou o prazo decadencial Dei a de entrada 5 lá no anos. meu órgão onde eu estou Não, trabalhando, não, no TCU. no TCU. No TCU. Por quê? Porque ali, na hora que o teu órgão te deu a aposentadoria, está correndo, você está aposentado. Aqui, o Tribunal de Contas, desculpa, o STF dizia que começaria a correr o prazo para te desaposentar do registro, entendeu? O registro do TCU. No TCU, mas o TCU demora a Entendi. registrar. Imagina quantas pessoas são Às vezes tu dá a aposentadas. entrada, né, professor? Agora é da entrada. Até porque da entrada você já está em casa. Na hora que o cara manda para o TCU, o teu processo de aposentadoria, você já foi para casa, ó, já teve bolinho, salgadinho, todo mundo já fez discurso. Então já tem que começar a percorrer, entendeu? Mas tem que estar errado. Assim, a súmula inicial da sua legalidade não requer a abertura do contraditório. A apreciação inicial da sua legalidade não requer o contraditório. Abertura do contraditório, nos termos da súmula vinculante 3. Súmula vinculante 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa, quando da decisão puder resultar na anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão. Ou seja, nesse registro você não tem contraditório. Como o Tribunal de Contas possui apenas 5 anos para questionar o ato sob pena de ocorrer o registro tácito da aposentadoria, aplica-se o teor da súmula vinculante 3, dispensando a concessão da aposentadoria, dispensando a concessão do contraditório, né, na realidade, que não é da aposentadoria, do contraditório na apreciação da concessão inicial do ato. Isso porque, em fevereiro de 2020, o STF passou a entender que, em regra, os tribunais de contas possuem prazo de 5 anos para examinarem o ato para fim de registro, sob pena de haver o registro tácito. Isso daqui já está considerando a legislação nova. Tal prazo começa a ser contado do ingresso, tá vendo? Da ingresso no Tribunal de Contas, entendeu? Isso aqui está correto agora, essa aqui, eu vou verifar aqui agora. Isso aqui é o que é o correto hoje, não? É do ingresso, não é... Cunhado, negrito, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver propriedades aqui. Cor do preenchimento, sem cor. Vou botar isso aqui. Entendeu? É do preenchimento, do ingresso no Tribunal de Contas. Esse mandado de segurança é antigo, do ingresso no Tribunal de Contas. Assim, caso o tribunal não negue o registro no referido prazo, estaria impedido de negá-lo, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Ou seja, mandou para o Tribunal de Contas da União, corre do ingresso do Estado, do município, 5 anos. O cara, na verdade, foi aposentado, faltava, na verdade, 2 anos. Na verdade, tinha que ter trabalhado mais 2 anos. Já era. Já está lá em João Pessoa, lá na Paraíba, lá já era, não tem mais como voltar para Brasília. Questão 14. SEBRASP, Superior Tribunal de Justiça, Técnico Judiciário, 2018. Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros, ok, né? Bem como todos os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, certo, né? Veracidade e legitimidade, em decorrência das presunções de veracidade e da legitimidade, respectivamente. Correto, né? É a presunção de veracidade e legitimidade, ou legitimidade e veracidade. Seu artigo Os está únicos que correto. são certos têm todos os atos administrativos, né? Os demais, né? Que é a imperatividade nem sempre está presente. Não, tem 2 que sempre tem, tipicidade Não. e a presunção. Então, aí a imperatividade nem sempre está presente. Sim. Porque alguns Qual atos outro, né? são atos negociais. A auto-executoriedade. Auto-executoriedade.
Verdade. Assertivo está correto. O atributo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos pode ser desdobrado em presunção de legitimidade. Os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei. E veracidade são verdadeiros os fatos, né, alegados pela administração na prática dos atos administrativos. Questão 15. Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, Procurador do Estado. À luz da doutrina de jurisprudência, assinale a opção correta acerca dos atos administrativos. Admite-se a convalidação de ato administrativo por meio de decisão judicial, desde que não haja dano, né, ao interesse nem prejuízo a terceiros. Não, por enquanto, isso aqui para mim está correto. É correto que ele quer. A nomeação dos ministros dos tribunais superiores no Brasil é um ato administrativo complexo. Não, né? Porque nesse caso é o S composto. Por quê? Porque, na verdade, o ato de nomeação é do presidente. Só que precisa de um ato subsidiário, né, de validação desse ato inicial de nomeação, ou seja, um ato secundário. Vamos lá, por enquanto isso aqui para mim estaria errado. Porque lembrando, essa questão de complexo e composto depende do doutrinador, mas assim, regra geral, você segue que as bancas cobram. Nesse caso, a nomeação dos ministros tribunais superiores é um ato administrativo composto. Tem um ato principal, que é o da própria nomeação, e tem um ato secundário, que é da validação, da aprovação ou não desse ato, entendeu? É o mesmo ato com duas, né, com a convalidação, né, no caso? Não, nesse caso são dois atos. O complexo é um ato, o composto são dois atos, só que um ato administrativo é principal e o outro é secundário. Qual o Tá. principal nesse caso? É o do presidente que nomeia. Qual é o secundário? É a aprovação no Senado, entendeu? O ato, mas aí tem isso. O primeiro ato ele só se torna realmente efetivo na hora da aprovação. Se não for aprovado, o outro ato não tem validade, entendeu? Mas é outro ato. No complexo é diferente, é o mesmo ato, mas só que você precisa da segunda vontade para completar o ato da aposentadoria, entendeu? Se o segundo ato não ocorrer, significa o seguinte, eu estou desfazendo a aposentadoria. No ato composto, nesse caso aqui dos tribunais superiores, na verdade eu estou dando validade ao ato, efetividade. O primeiro ato ainda continua válido, o cara foi nomeado, só que o problema é que ele não pode ser efetivado ainda. É diferente, então, são termos diferentes. Vamos lá. Por ser competência administrativa improrrogável, atos praticados por agente incompetente não se sujeitam a convalidação. Não, se ele for incompetente, mas a competência não for exclusiva, tem convalidação. Não é isso? Então, a competência, ela é, em geral, irrenunciável, mas você pode delegar e avocar. No caso de vício de competência, se a competência não for exclusiva, ou seja, só aquela pessoa pode fazer, você pode convalidar. Então, assim, esse não se sujeita a convalidação só se fosse uma competência exclusiva. Aí sim, não se convalida. Agora, em geral, regra geral, de forma que está escrito aqui, está meio errado. Regra geral, a competência pode ser convalidada. Por serem ocupantes do cargo em comissão demissível ad nutum, é sempre inviável a anulação de atos de exoneração de ocupante do cargo em comissão com fundamento na teoria dos motivos determinantes. Ao contrário, né? É ao contrário. É viável, né, a anulação se você fez a motivação errada, ainda que o, o cargo em comissão seja ad nutum, ou seja, de livre nomeação. Entendeu? Entendeu o erro aqui? Ele fala, por ser ocupante de cargo em comissão de admissibilidade de nutum, é sempre enviado. Primeiro, já pegou a palavra sempre. Já você já marca um asterisco grandão na prova. Sempre é meio complicado. É sempre inviável a anulação do ato de exoneração do ocupante de cargo com fundamento. Ao contrário, já viu várias questões que a anulação se deu justamente por causa desse fundamento. Independentemente do posicionamento judicial, havendo modificação da situação de fato ou de direito, a administração poderá suprimir vantagem funcional incorporada em decorrência de decisão judicial transitada julgado? Não, nesse transitou julgado, se transitou julgado, não tem como suprimir. Já foi um direito adquirido, né? Que a justiça determinou. Independente de novo posicionamento judicial,
independentemente de novo posicionamento, esse começo aqui que está me pegando aqui, independentemente de novo posicionamento judicial, havendo modificação de situação de fato ou de direito, a administração poderá suprimir vantagem funcional incorporada em decorrência. Não. Tem que ter um novo posicionamento judicial. Se o juiz deu para você a gratificação, já transitou em julgado, houve modificação da situação de fato de direito, precisa de um novo posicionamento judicial. E aqui ele botou independentemente também, é igual sempre, né? Independentemente, asterisco gigante na prova, né? Assim, essa questão difícil, de quê? De procurador, por isso que ela está difícil, né? O procurador de Estado trabalha diretamente com direito administrativo, essas questões são um pouco mais difíceis. Para mim, ficaria a letra A, mas correndo o risco dessa questão ser extremamente complexa, né? Onde é que está esse 55? Ele botou aqui 55. Uma nota de rodapé. Acho que está lá em cima. Até aqui. E aí? Eu marcaria a letra A, mas questão extremamente complexa, na verdade. Bem elaborada, né? Mas procurador de Estado trabalha com isso. Eu marcaria a letra A. Vou ler os comentários. Vamos lá. Letra A está incorreta. Vamos lá. Apenas a administração que pratica o ato tem competência para convalidá-la, assim a decisão judicial não poderá determinar a convalidação de um ato administrativo, pois este se insere no juízo de conveniência e oportunidade. Errei, tá vendo? Questão difícil. Está errada porque, cadê, deixa eu marcar aqui, decisão judicial. Vamos ver porque ele falou que a letra B está correta. Não falei que a questão doutrinária foi dada como correta, de acordo com a doutrina de Carvalho Filho, tá vendo? Ele seguiu uma doutrina específica, diferentemente do que defende Maria Silva Zanella de Pietro. O autor entende que são casos de atos complexos. A nomeação da autoridade depende da aprovação prévia legislativa. Deixa eu ver aqui, ele botou nota de rodapé. Constituição Federal, para nomeação. Pois é o tipo de questão em prova, isso aqui você não deve levar em consideração. Vamos botar aqui. Mas, por exemplo, prova não pode botar doutrina divergente se você não especificou qual é a doutrina que você está cobrando. Entendeu? Tipo assim, deveria ter botado aqui, de acordo com Carvalho Filho. Isso aqui é questão de anulação, não sei se é anulado. Porque você não pode, ó. Tem uma doutrinadora que diz que o ato é composto e o outro diz que o ato é complexo. Ele não especificou qual que ele queria. E a mais famosa para mim, Maria Silva Zanella de Pietro, entendeu? Sim. Poderia ir por eliminação, né? Se você tivesse visto que a letra A está incorreta por causa dessa situação, ia ficar na dúvida, meu irmão, menos errado é essa aqui. Ainda que eu saiba que pode ser complexo ou composto, entendeu? Mas... Porque as de baixo ficou claramente errada. Da letra C em diante. Eu só pesquei aqui na letra A. Dei mole. Se tivesse visto isso aqui também, tivesse atentado para isso aqui, eu ia dizer, ó, mesmo, a única que tá, na realidade, menos errada é essa, apesar de saber que alguns doutrinadores acham que é composto e o outro é complexo. Eu marcaria essa. Vamos continuar aqui para a gente acabar mais as 20 questões, na 15ª. Improrrogável, vamos lá. A letra C está incorreta. Quando a incompetência disser respeito à pessoa, não à matéria, e não se trata de competência exclusiva, o ato será considerado anulável, admitido com validação, ou seja, não é competência exclusiva. A letra D, vamos ler rápido aqui. Ad nuntum, errada, né, também. Está incorreta, pois não sempre é inviável. Mesmo se for necessária a motivação de tal ato, caso o administrador opte por fazê-lo, poderá ser aplicada a teoria dos motivos determinantes. E a letra E? Independentemente de novo posicionamento judicial, está errado, está incorreto. Se já houve pronunciamento judicial em caráter definitivo, coisa julgada, concedendo a vantagem a um servidor público, a administração não poderia posteriormente suprimi-la diretamente, ainda que houvesse modificação da situação de fato ou de direito. Possibilitar que a administração decida de forma contrária ao decidido pelo Poder Judiciário em caráter definitivo geraria indesejada instabilidade no mundo jurídico. Questão 16, vamos tentar matar até a 20. Sebraspa BIM Oficial de Inteligência 2018, foi o último concurso da BIM. A inexistência do motivo no ato administrativo vinculado configura vício insanável, devido ao fato de, nesse caso, o interesse público determinar a indicação da finalidade. Correto, né? Quando o ato administrativo ele é vinculado, todos os atributos, não, todos os elementos do ato têm que estar lá, inclusive o motivo. Então, a inexistência do motivo não pode existir. Se ele é o quê? Vinculado.
Se é vinculado, existe, né? Só não existe quando o ato não é vinculado, né? Quando o ato não é vinculado, aí não existe motivo. Aí você pode motivar da forma que você quiser ou nem motivar. Mas lembrando da teoria dos motivos determinantes. Na hora que você motiva, você se vincula. Então, se o ato ele é vinculado, o motivo tem que existir. Não existe inexistência de motivo. Então, ele bota aqui, a inexistência do motivo no ato administrativo vinculado já errou. Configura vício encenável, devido ao fato de, nesse caso, o interesse público determinar a indicação da finalidade. Então, se é vinculado, tem que ter o motivo. E é um vício encenável, se não dá. A assertiva foi dada como reto, pois a inexistência do motivo em atos vinculados ou discricionários quer ter vício encenável, sejando sua nulidade. Além disso, o interesse público impõe-se como finalidade dos atos administrativos. Questão 17, deixa eu botar aqui, correto. Deixa eu ver se eu botei na outra aqui. Não, botei. Vamos lá, 17. Sebrasp, ABIN, agente de inteligência. Nas situações de silêncio administrativo, duas soluções podem ser adotadas na esfera do direito administrativo. A primeira está atrelada ao que a lei determina em caso de ato de conteúdo vinculado. A segunda, por sua vez, ocorre no caso de ato discricionário, em que o interessado tem o direito de pleitear em juízo que se encerra a omissão ou que o juiz fixe prazo para a administração se pronunciar, evitando dessa forma a omissão da administração. Esse aqui tem que estar muito atento, isso aqui está correto, né, para mim. Só que isso aqui, esse tipo de questão aqui, nós temos atualmente a Lei de Liberdade Econômica, que ela disciplina o silêncio administrativo. Lei de Liberdade Econômica. Entendeu? Então, na atual conjuntura do direito administrativo, o silêncio ele é regulamentado pela Lei de Liberdade Econômica. Se o ato administrativo tem prazo e a administração pública foi silente em relação ao seu pedido, mesmo que não tenha prazo na lei, a própria Lei de Liberdade Econômica dá prazos para todos os atos agora. Então, se você silenciou nesse período, você meio que tacitamente aprovou. Tem que ler na Lei de Liberdade Econômica, dá os prazos assim, genericamente. Cada estado, cada município, né, agora tem a prerrogativa de definir prazos para os seus atos administrativos. Né? Ele tem que definir. Se não definir, segue a regra geral da Lei de Liberdade Econômica. Hoje, a Lei de Liberdade Econômica fixa prazos para qualquer ato administrativo, somente na área de alvará, licenças, essas coisas todas. Se antigamente não tinha nenhum prazo. Vamos lá, imagine particular requer a administração e expedição de alvará e certifique o silêncio. Como se sabe, o silêncio não é ato administrativo. Aqui teremos duas situações possíveis. Sendo o caso de atuação vinculada à administração, exemplo da concessão de uma licença, a lei poderá prever as consequências da omissão administrativa. É possível, por exemplo, que o administrado acione o Poder Judiciário e este analise o cumprimento dos requisitos previstos na legislação, defira a expedição da licença e determine o cumprimento das obrigações das disposições legais. Sendo o caso de atuação discricionária, exemplo da concessão de uma autorização, o administrado poderá acionar o judiciário, ao qual, embora não possa determinar a exposição da autorização, poderá determinar a administração que cesse a omissão até fixar prazo para que ela se manifeste. Questão correta. Então, sumiu aí, mas não sei se você estava ouvindo o que eu falei. Essa questão 17, essa questão 17 foi feita em 2018. Só que a partir do governo atual, em 2019, foi feita a MP da Liberdade Econômica. Em acho que final de 2019, começo de 2020, foi aprovada a Lei de Liberdade Econômica, na qual essas situações de silêncio da administração gera repercussão agora. Então, aqui o entendimento era esse. Caso a administração fique silente, você tinha que olhar a lei. E a lei, dizendo qual seria, né, os direitos em relação ao administrado, seguir a lei. Caso fosse um ato discricionário, você teria que poder recorrer ao judiciário e, eventualmente, o judiciário ia definir um prazo para a administração fazer. Só que na Lei de Liberdade Econômica, agora já coloca prazos para as administrações públicas federais, estaduais e municipais. Prazo genérico, é uma regra geral. A administração pública municipal, estadual, ela pode fazer prazos diferentes do que está na Lei de Liberdade Econômica. Caso ela não faça, tem que seguir a Lei de Liberdade Econômica. O que é que a Lei de Liberdade Econômica fixou agora? Fez o requerimento da administração pública para um direito, uma petição sua, caso não seja dado aquele direito no prazo estipulado, tacitamente está autorizado, tacitamente está concedido. Entendeu? Por quê? Porque antigamente as pessoas solicitavam as coisas, não estou dizendo o governo federal, mas, por exemplo, município. Se você fosse até, vamos dizer assim,
como é que eu poderia dizer, uma briga política ali municipal, você pediu uma concessão do prefeito, se você saiu como prefeito, quem assumiu é o novo prefeito, você ia pedir alguma coisa na prefeitura. O cara, como você perdeu na eleição, é seu inimigo político, o cara, como é que a gente chama na administração pública, sentava no seu processo, entendeu? Ah, não vou conceder não. Hoje em dia não pode mais isso. Né? O cara ficava lá, né? Ou às vezes tem gente aí, nada, não julgando ninguém, nem fazendo especificamente, às vezes acontecia isso, o cara fazia uma dificuldade dessa de tempo para tentar vender facilidade. Não, quer que o teu processo passe na frente? Né? Ó, demora 1 ano, 6 meses para ser alvará, essa licença. Quer que eu passe na frente? Entendeu? Hoje não pode mais isso. Cumpriu o prazo, já era. Princípio da eficiência. Questão 18. A oficial de inteligência, oficial técnica de 2018. Na discricionariedade administrativa, o agente possui alguns limites da ação voluntária, tais como o ordenamento jurídico estabelecido para o caso concreto, a competência do agente ou do órgão. Qualquer ato promovido fora desses limites será considerado arbitrariedade na atividade administrativa. Correto, né? Você tem a discricionariedade administrativa, mas ela não é arbitrariedade. Por quê? Porque você tem que respeitar o quê? O ordenamento jurídico estabelecido, né? A competência, se você tem a competência tanto sua para emitir o ato quanto do órgão, e qualquer coisa fora desse limite é considerada arbitrariedade. Então, na verdade, quando a gente estuda lá ato administrativo e ato vinculado, você vai ver que o ato discricionário, ele só é discricionário no quê? No motivo e no objeto. A competência ela é vinculada. A forma é vinculada, a finalidade é vinculada. Por que a forma é vinculada? Você lembra que eu falei que em todos os atos você tem que ter o princípio da tipicidade, o requisito da tipicidade? Por quê? Porque a forma é vinculada. O único que não é vinculado no dicionário é o motivo e o objeto. O objeto é o quê? Eu posso construir um hospital, uma escola. Isso é o objeto do ato administrativo. Posso. Se é dicionário, qual o motivo? Você tem que motivar lá. Ah, porque tem déficit educacional, porque está faltando mais atendimento hospitalar. O motivo é eu que vou determinar ali, o motivo é o objeto. Agora, a forma vai ser um decreto, orçamento, não sei o que, entendeu? A finalidade já está vinculada ao interesse público, à competência do prefeito, do secretário. Então, está correto, não tem. Então, só lembrar disso. Mesmo no ato administrativo discricionário, o que é discricionário, na realidade, é só o motivo e o objeto. Os 3 primeiros são vinculados. Questão 19, SEBRASP Oficial de Inteligência 2018. Em decorrência da própria natureza dos atos administrativos discricionários, não se permite que eles sejam apreciados pelo Poder Judiciário. Viu a palavra não, já marca aqui. Não se permite que ele seja. O Poder Judiciário ele pode apreciar tanto o discricionário quanto o vinculado. A diferença é que no vinculado, né, ele pode apreciar tudo, porque tudo é vinculado. No discricionário, ele não tem grandes margens de avaliar o motivo-objeto, porque são discricionários. Mas mesmo no motivo-objeto, ele pode analisar o motivo-objeto do ponto de vista do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, se a parte discricionária foi desarrazoada, e também pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Ou seja, o motivo, o objeto, posso construir uma escola, posso construir um hospital, ok. Discricionário. Resolvi construir um hospital, mas construir um hospital para 100 mil leitos. Meu município tem 10 mil pessoas. Um ato administrativo desproporcional, desarrazoado. Não tem razão de você construir uma obra faraônica no município de 10 mil habitantes para 100 mil leitos. Ainda que pegue os municípios ao redor, vai dar 30 mil pessoas. Então, você está gastando dinheiro, né, equivocadamente. Aí você pode anular. Então, não existe essa possibilidade de dizer o ato é discricionário, o Poder Judiciário não pode analisar. Pode. Tem certa restrição na análise. Só posso analisar sob determinada prisma. Por exemplo, na parte discricionária, eu só posso analisar sobre o ponto de vista da razoabilidade dessa sua discricionalidade e da proporcionalidade. Fora isso, eu não posso entrar. Agora, no ato administrativo vinculado, eu posso ver tudo, se está conforme a lei, né, que está vinculado. Se o ativo está incorreto, o Poder Judiciário pode apreciar a legalidade dos atos discricionários. O que não se admite é que o Judiciário controle o mérito dos atos administrativos, o que substitua o mérito do administrador. Mas esse mérito é analisado do ponto de vista, de novo, da razoabilidade e da proporcionalidade. A última questão de hoje, para a gente finalizar. SEBRASP, Superior Tribunal Militar. Analista Administrativo 2018.
Vamos lá. A imperatividade é um atributo pelo qual o ato administrativo é presumido verídico? Esse aqui seria qual? Presunção de legitimidade ou de veracidade. Errado, né? Então não precisa nem... Assertiva incorreta, pois tal ofensa séria, na verdade, a presunção de veracidade dos atos administrativos. A imperatividade está ligada à imposição lateral dos efeitos administrados. Então, por hoje era isso. Amanhã a gente continua, né, os exercícios, né? Fazemos aí mais 20 e poucos, são 60 exercícios de atos administrativos, mas você vê aí que a gente conseguiu, na teoria, pegar praticamente tudo, todas as questões aqui, tirando aquela de procurador. É um nível, você vê que é concursos de auditor fiscal, concursos de oficial de inteligência da ABIN, você viu que deu para matar com a teoria, né? Tirando aquele de procurador, que é sempre mais alto nível, né? Procurador de Estado, eles trabalham muito com direito administrativo, é o foco deles. Mas tirando essa, acho que não teve nenhuma aí que a teoria não deu conta. É isso. Verdade. Valeu, professor. Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo retorno. Bom dia aí para você, Ludmila, William. Bom dia, obrigada. Bom dia, tchau. Valeu, um abraço, Ludmila. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.